Paz e graça, irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer um assunto hoje sobre Apocalipse 20, lá no verso 11, quando diz sobre o trono branco, né? O juízo final. Antes de fazer um comentário sobre esse primeiro verso, que é o verso 11, eu gostaria de adiantar, né, que isso aqui é um contexto após os 1000 anos, a qual será o reino de justiça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, junto com a igreja sobre as nações da terra. Haja vista que esses 1000 anos, que será de justiça, um reino de justiça, ele vai haver pessoas ali, nações, tá, que não são glorificadas e que também estarão vão pecar. Elas vão pecar. Elas terão essa possibilidade de pecar, porque isso diz lá em Isaías, tá? A pessoa que viver até os 100 anos é viver ainda jovem, e o seu pecado não será imputado até os 100 anos. E nós sabemos que Isaías está falando aí do milênio do reinado do Senhor Jesus. Então haja vista que o que eu vou comentar aqui agora é após esses 1000 anos, lá no trono branco, quando vai ser julgado a segunda ressurreição, tá bom? Então o verso específico é esse aqui, ó. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É justamente essa parte, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Muitas pessoas pegam essa frase para dizer que a terra ela vai ser destruída e não vai existir mais, e que a igreja ela não vai morar nessa terra, justamente porque aqui está dizendo isso. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Será que essa é a promessa que Deus nos fez? Nós precisamos ter uma meditação na palavra inteira, de Gênesis até Apocalipse, para entender esse contexto aqui, né? Que a terra foge da presença, né? A terra e o céu. Por que foge? Esse é um contexto onde vai haver um trono e um julgamento, e ali não será na terra, né? Isso foge da presença. Mas por que então que diz que foge da presença? Haja vista que devemos ter em mente, primeiro, para a gente entender sobre as promessas. Nós sabemos que a promessa que Deus fez a Abraão é dar as terras das suas peregrinações, né? Então se encontra lá em Gênesis 17, capítulo 8, depois os irmãos lêem lá, o Senhor faz essa promessa e promete dar a ele essa terra das suas peregrinações para sempre, perpétua. Está lá a palavra Olam no hebraico, né? Então, se Deus prometeu para Abraão que vai dar a terra para ele para sempre, né, é para sempre. E aqui está dizendo, em Apocalipse 20, que lá no trono branco a terra fugiu da sua presença. Mas por quê? Nós devemos também meditar que lá em Salmo 115, por exemplo, tem muitos outros textos para dizer isso, diz que Deus, ele diz que os céus é o trono de Deus e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu essa terra aos filhos dos homens, né? Então haja vista que nós devemos ter isso em mente. Por exemplo, quando a vinda de Jesus vier, quando Jesus vier na sua vinda, né, esses céus, eles passarão, se desenrolará, se abrirá. Está lá em Isaías 34, verso 4, que o céu se desenrolará. Por que o céu vai se desenrolar? Porque ele vai receber um reino que vai vir, o reino vindouro, conforme disse os apóstolos, e conforme diz lá em Apocalipse capítulo 11 também, diz que o reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, né? Então, quando esse céu se desenrola, né, e recebe o reino de Deus e justiça lá no milênio, que ele vai vir para reinar conforme foi dito, né? O anjo Gabriel disse lá para Maria, e não só o anjo Gabriel, né?
veio com essa mensagem, como também lá nos profetas, que Jesus é aquele que reinará, se assentará no trono de Davi e reinará para sempre, né? Então Jesus ele virá, ressuscitará a igreja e reinará sobre a terra por 1000 anos, num reino de justiça e paz, se assentará ali no trono de Davi, né? Conforme nós vamos ver lá em Jeremias 33, verso 16, né? Que Jerusalém será chamada terra de justiça, cidade de justiça, né? Quem é a justiça nossa? Jesus. Então, haja vista que lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 13, diz que nós aguardamos novos céus e nova terra. Quando nós aguardamos isso? Nós aguardamos quando Cristo vier. Então, vai haver novos céus e nova terra, porque sai este reino do mal, né, das trevas, e entra o reino de Deus. Então, por isso é novos céus e nova terra, porque esse primeiro céu se abre para receber o reino de Deus. Então, nós tendo isso em mente que no milênio vai haver novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, então, acabou-se o milênio, Satanás será solto e vai tentar as nações, né? E vai cercar o arraial dos santos ali em Jerusalém, mas vai descer fogo do céu e vai consumir, e Satanás será lançado no lago de fogo junto com a besta, conforme diz já aqui nas Sagradas Escrituras. Aí nós vamos entrar aqui nesse trono branco, né? Onde eu li aqui, que diz o seguinte, né? E viu um trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse momento aqui, o que estará acontecendo na terra? Haja vista, como eu disse, que a terra ela estava num momento ali de reino de paz e de justiça, mas havia pecado, né? Então Deus está fazendo uma purificação nessa terra. Mas para que uma purificação? Porque nós devemos ter em mente que agora, depois desse trono branco, quando Jesus vencer todas as coisas, que é nesse trono branco que aniquila tudo, né? Tá lá em aos Coríntios, que ele diz que depois que ele vencer a morte, que é o último inimigo, ele entregará o reino ao Pai. Então nós sabemos que o Pai, ele não desceu para a terra no milênio, porque no milênio tinha pecado. E o Pai, ele não desce aonde tem pecado. Então essa terra aqui no trono branco, onde Cristo vai estar julgando o último julgamento, né, ela vai estar passando por um processo de restauração total, purificação, ela vai ser purificada totalmente. Então quando aqui se cumprir aqui, ó, o verso 15 do verso do Apocalipse 20, né? No verso 15 se cumprir isso aqui, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? E tem outro ponto aqui para nós entender. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, né? E o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, ou seja, foram todos aniquilados, todos. Todos foram consumidos, vencidos no trono branco. E isso por intermédio de quem? Por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo venceu. Quando ele acaba de vencer todas essas coisas, aonde a terra e os céus não estão já na presença, porque estão passando por um processo de purificação, aí vai entrar Apocalipse 21, onde diz assim, ó: e vi novo céu, não é novos céus, é novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, todas aquelas coisas passadas, né, foram. Agora entra o reino eterno. E o mar já não existe. O mar tem a ver com o que nós vemos aqui. E o mar deu os seus mortos. Quem é o mar? Né? Se nós formos para Isaías, diz que os mares são nações, né, que agitam, né, em guerra. Então este mar aqui, quando nós vemos aqui, cujo areia do mar, lá quando Satanás tentou as nações no milênio e cercar os santos, são as nações. Então essas nações não existem mais, tá? E aí diz assim: e eu, João, vi a cidade santa,
a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Então João está vendo a cidade descer do céu, né? Nós sabemos que Paulo lá em Hebreus está escrito que nós aguardamos uma pátria que há de vir. Essa pátria é a Nova Jerusalém. E ela vem na eternidade, após Cristo vencer todas as coisas e entregar o reino ao Pai. Está tudo consumado, está tudo purificado, pronto para receber a Deus. Então, é esse tempo aqui que Deus desce, né? Após o julgamento do trono branco, após a terra ser purificada. Né? Por quê? Porque é Cristo que restaura todas as coisas. Está lá em Atos dos Apóstolos, que é Ele o restaurador de todas as coisas. Então, aí nós vamos entender melhor. Né? Está lá escrito também que Deus, né? Olha só que interessante, verso 3. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí nós entendemos melhor o porquê que a terra foge da presença do trono branco. Ou seja, é onde Cristo vai estar fazendo o último julgamento, aniquilando todas as coisas para entregar o reino ao Pai. E ele entregando o reino ao Pai, o Pai vai vir para a terra e junto com ele a Nova Jerusalém. Então, para a Nova Jerusalém descer, tem que ser consumada todas as coisas. Todas as coisas. Então, entendemos melhor agora esse verso isolado aqui, né? E fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles, deste modo, que a terra vai ser purificada para receber a Deus, para ele habitar com os homens. Então a palavra é clara, irmãos. Precisamos meditar em todo o contexto. Se Deus prometeu que ele ia dar a terra a Abraão para sempre, ele vai dar. Se ele disse lá nos Salmos que ele fez a terra para ser habitada, né? Deu a terra aos filhos dos homens, ele deu e deu para sempre, né? E está escrito lá em Isaías 45 que Deus não criou a terra para ser um caos. Ela não será um caos. Então precisa ser consumado todas as coisas para que a terra retorne a ser o que Deus fez. E o propósito eterno de Deus para mim e para você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, é dar a terra das peregrinações que Abraão peregrinou. E os santos herdarão essa terra. Amém? Vigiemos, lutemos para que ninguém tome a nossa coroa e nós possamos possuir essa terra purificada.